Quais as principais características necessárias à formação de dublador e há quanto tempo exerce a profissão? Eu sou dublador há 40 anos. As principais características necessárias para a formação do dublador é o teatro, né? Você se formar como ator, adquirir o máximo de experiência possível. E um curso de dublagem também é fundamental porque você tem que chegar num estúdio de dublagem dublando, né? Não dá para você pedir uma oportunidade sem saber qual é a dinâmica dentro do estúdio, saber o básico ali sobre sincronismo, colocação ao microfone, esse tipo de coisa. Então, o principal é ser ator e é muito importante ter uma boa dicção. A dicção é um fator determinante se você vai conseguir ser parte do mercado ou não. Existe algum método prático de estudo nessa área e como eu posso ascender ao mesmo? Ah, Bom, precisa ter os fundamentos básicos da dublagem, né? E uma maneira de você praticar é pegando vídeo, né, da internet, pegando filmes e substituindo a legenda por, por, por como texto, usar a legenda como texto e você gravar sincronizando ali as falas, meio que de uma forma não profissional, rústica mesmo, né, com computador, enfim, né, usando alguns programinhas de que você possa gravar o áudio em cima do vídeo. E hoje em dia, né, existem muitos grupos de fandub e esses grupos eles têm uma certa experiência, trocam ideias e tal. É fácil de achar, eu acho, na internet, grupos de pessoas que praticam fandub, que nada mais é do que uma dublagem não profissional. Isso é muito bacana e acabam existindo pessoas que eram fandubers e que se tornaram profissionais da área. Mas fundamentalmente tem que fazer um curso de dublagem. Não tem muito como. Tem cursos presenciais, né, que hoje não é a coisa mais indicada, e tem curso online. Eu particularmente tenho um curso de dublagem online. Um bom diretor de dublagem, ele precisa ter realmente alguns requisitos básicos, né? Primeiro, ele em tese deveria ser um bom diretor de dublagem, ele precisa ter realmente alguns requisitos básicos, né? Primeiro, ele em tese deveria ser um bom dublador, porque como vão passar por você ali uns 30 dubladores, alguns dublam bem e alguns dublam médio e alguns dublam mal. Então, se você tiver um bom domínio da técnica, você vai ajudar os que dublam mal, os que dublam médio, a sincronizar, né? Fazendo mudanças de texto, uh, descobrindo ali onde são as pausas e o que está faltando para aquela fala dar certo. Uh, então, um bom conhecimento técnico é fundamental, um cara que duble bem. Outro ponto muito importante é o conhecimento da língua portuguesa, né? Porque a gente está lidando ali com textos e vão surgir milhares de situações onde surgem, sei lá, dificuldades de concordância, palavras novas, cacófatos, que mais? É, Tem a questão de adaptação de texto, né? Então, às vezes, o tradutor nem sempre traduz tão bem, às vezes o que ele traduziu é muito literal. Então, um conhecimento aí básico, pelo menos, né? Um pouco de língua inglesa e até de espanhol também, faz diferença, né? Na qualidade final do trabalho. O diretor tem que ter uma noção um pouco de cinema porque tem algumas coisas que acontecem, é até difícil explicar, que você entende como é que funcionou a edição de áudio originalmente no filme. Então, a dublagem ela tem que respeitar essa edição. E isso é uma coisa que acontece pouco, porque nem todos os diretores têm essa percepção de corte de cena, de corte de áudio, e essas coisas fazem a diferença.
E, acima de tudo, o diretor tem que ter uma certa psicologia, né? Porque, como eu falei ali, para dublar um filme, você vai ter 30, 40 atores que vão passar por você, cada um tem um perfil, cada um precisa ser estimulado de um jeito ou contido de outro jeito. Um chega com pressa, um chega querendo só conversar, um chega nervoso, outro chega triste, o outro chega inseguro. E aí você precisa colocar essas pessoas no seu eixo e descobrir de que forma você tira o melhor resultado delas individualmente. E para para dirigir é fundamental você dublar muito, porque você precisa ter experiência para poder passar isso para o elenco que vai dublar com você, sem contar que o diretor ele precisa ser muito assertivo, ele precisa ser muito seguro de suas decisões, porque o ator quando percebe que o diretor é inseguro ou que ele é incapaz, ou ele realiza um mau trabalho, ou ele acaba não respeitando nem um pouco a direção e isso não é uma coisa boa. Qual o principal papel do diretor de dublagem e como trabalha atualmente no mercado? Equipe, metodologia, etc. O principal papel do diretor é entregar o trabalho finalizado, né? Sincronizado e, e com todas as falas lá, né? Não pode faltar fala, não pode faltar uma risadinha, um suspiro. É ele entregar o produto final dublado. Ele é o responsável pela qualidade da dublagem daquele filme, tanto em consistência de diálogos quanto em interpretação. Os diretores são todos freelancers, basicamente. São raros os que são contratados CLT num estúdio de dublagem. A maioria trabalha como freelancer, mas é meio que tem uma garantia de horas, né? Então, normalmente quem dirige já está acordado com a casa que vai dirigir de tal dia a tal dia, de tal hora a tal hora. É uma coisa razoavelmente certa, né? Não é uma dúvida de, será que semana que vem eu vou ter outra direção? Normalmente é algo que é contínuo. Uh, a equipe dentro de um estúdio para gravação é o diretor e o técnico. Durante o processo de gravação, tem o diretor e o técnico de captação. O técnico de captação é aquele cara que é responsável por dar play na imagem, que vai ser dublada, responsável pela gravação, pela qualidade do áudio, né? Em termos de volume, de então, porque tem grito, tem sussurro, tem fala normal, tem barulho, tem estalo, tem um monte de coisinhas que o técnico de captação é responsável por cuidar disso e não permitir que os erros aconteçam. E também trabalha em parceria ali com o diretor, né? Quando você forma uma equipe mesmo de diretor e técnico que trabalham juntos, um ajuda o outro e tal, isso tende a trazer sempre um resultado muito melhor no, ao final da dublagem. De todos os trabalhos que já dirigiu, qual foi o mais divertido? E o mais trabalhoso? Puxa, são 24 anos dirigindo, é muito complicado dizer qual foi o mais divertido. É, houve vários filmes e séries que, que eu me divertia muito fazendo, né? E de vários aspectos, não só porque era uma comédia, né? Então tem uma série da Netflix que chama O Alienista, que foi um trabalho divertido, né? Uma série pesada, uma série densa, né? Mas era divertido dirigir os atores naquelas nuances, naquele tom, enfim, dava trabalho, mas era divertido. Quase sempre eu me divirto dirigindo, independentemente do que é. Às vezes dói mais, às vezes dói menos, mas no final das contas, lá no fundinho, eu estava me divertindo, né? É um desafio que me agrada. Mas para não ficar sem resposta, eu me divertia muito dirigindo
uma série chamada 31 Minutos, que era, que era bem legal. É um Muppets chileno. E o mais trabalhoso, puxa, houve alguns, assim, como diretor. Um dos primeiros filmes, assim, o mais difícil que eu peguei no começo era um filme chamado Prêt-à-Porter. Dificílimo, dificílimo. Deu muito trabalho. Eu assisti ele umas 4 vezes, então antes de entrar no estúdio, eu, eu devo ter gastado umas 16 horas fora do estúdio, só assistindo ao filme, fazendo anotações e tal, porque era muito, muito, muito complicado mesmo. Os Oito Odiados foi um filme bem difícil de dirigir, deu muito trabalho. E tem mais um aqui que eu não tô lembrando agora, mas que foi extremamente difícil, puxado, desgastante de fazer. Mas no final das contas, mesmo sendo trabalhoso, cansativo, desgastante, às vezes irritante o processo, sempre foi divertido. No início da sua carreira, você conseguia imaginar que chegaria ao nível que está hoje? Nunca, de forma alguma, até porque essa nunca foi a pretensão. A pretensão era ser feliz, era se divertir, aprender, fazer aquilo que gosta. Então, nunca imaginei absolutamente nada disso. Nem imaginei, nem sonhei. Não era um desejo, um dia vai acontecer tal coisa. Não. No fim, acabou sendo, acho que, resultado dessa busca, assim, incessante por se sentir bem, feliz, contente com o resultado do próprio trabalho. E aí, acho que isso acaba se refletindo e trazendo várias conquistas. Mas eu nunca imaginei, não. Como diretor de dublagem, quais são suas dicas e técnicas para lidar com dubladores novatos? Tem alguma diferença entre dirigir um novato mais velho e uma criança? Ah, o que eu posso dizer para um diretor lidar com um novato é ele deixar o novato muito tranquilo. Dizer para ele que, ó, eu sei que vai ser devagar, sei que você deve estar nervoso, relaxa. Aqui não é lugar de ficar nervoso, você fica nervoso depois de você sair do estúdio, que você controla o seu medo, concentra. Se você está aqui é porque você está qualificado para isso, então vamos lá. Deixar o cara confiante e à vontade. E tem diferença, sim, né? O novato você precisa meio que pegar ele pela mão e ajudar nas inflexões, no sincronismo e também tranquilizá-lo, de tentar fazer com que ele fique o mais tranquilo possível. Um dublador mais veterano, mais antigo, normalmente você já o conhece há muito tempo, né? Então o trabalho flui bem naturalmente, mas assim, você continua a vida inteira tendo que lidar com as características pessoais, né? Individuais ali de cada dublador. E é isso. Alguns você tem que ser mais sério, outros você tem que brincar mais, outros você tem que ser mais severo, outros você tem que esperar o processo dele acontecer para você aí então começar a influir no resultado. Mas tende a ser um trabalho que acontece que flui, né, com mais naturalidade. E uma criança, de certa forma, é parecido com o novato, né? Você precisa ser simpático, ser doce, fazer uma piadinha ou outra ali, né? Para ele te achar um tio legal. E mas eu cobro igual. Eu cobro igual porque ela está realizando o mesmo trabalho de um adulto, ela está recebendo o mesmo valor que um adulto, então ela tem que entregar um resultado final bom. Eu não aceito que fique ruim porque é uma criança. Então, se tiver que fazer 10 vezes, vai fazer, e se tiver que substituir, vamos substituir, porque não é porque é uma criança que a gente vai comprometer o resultado final do trabalho.
quero fazer um curso, quero me ser dedicar. dublador. E aí, o que a pessoa pode fazer? Aí eu peguei e montei um curso que chama Segredos da Dublagem. Por quê? Porque em tese eu passo todos os meus segredos como dublador e o meu conhecimento como diretor, como coordenador artístico da Alamo, que era o maior estúdio de São Paulo. Era um troço, era um negócio assim. Fiquei 15 anos lá. Brasileira. E aí eu virei dono de estúdio. Então hoje eu sei muitas coisas que os dubladores, de maneira geral, não sabem. E eu acho que se alguém começar na carreira já com determinados conhecimentos, vai fazer diferença. Então eu passei tudo que dava, tudo que eu achava que era possível. E aí, de vira e mexe, a gente tem uma ideia, então coloca mais um vídeo lá no curso e tal. Um extra, né? E por quê? Porque, cara, um curso de dublagem, eu posso estar falando valores errados aqui, mas é porque eu não pesquiso. Mas eu acho que é de 3.500 a 5.000. É muito dinheiro. E aí você pega lá um grupo de 10 alunos. Quando você divide aquilo por 2 meses e meio, 3 meses, você ficou 18 minutos por aula. Treinando de verdade. E hoje em dia, um laptop, um microfone qualquer, vagabundinho, um microfone qualquer que você pluga no teu computador, você pode treinar. Tem programas de gravação de áudio, de gravação de vídeo. Tem grupos de fandub, de pessoas que gostam de dublagem, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar. Então você consegue... Hoje tem o TikTok, que a pessoa faz lip sync no TikTok. Mas você consegue encontrar pessoas e ir treinando dublar. Você não precisa pagar uma fortuna. Sim. Então, eu acredito nisso, que você pode pegar um conteúdo que vai te direcionar, te dar um embasamento, e treinando, inclusive com essas pessoas que você vai conhecer na internet, gastando, cara, até 10 vezes menos. Caraca. E eu nunca tinha pensado nisso. Foi a pandemia que me trouxe essa luz. E tá sendo muito legal, cara. Os feedbacks são muito... A pessoa...